Setembro é o mês nacional de conscientização sobre a fibrose cística. Mês para se lembrar o quanto é importante tornar pública uma doença rara e que vem sendo conhecida cada vez mais no Brasil. A fibrose cística, também chamada de doença do beijo salgado ou mucoviscidose. Ela é genética, ainda não tem cura e atinge 1 a cada 10 mil nascidos vivos no Brasil. Sobre o chamado Setembro Roxo, e para aprofundar mais o assunto, a gente conversa com a pneumologista pediátrica Regina Terci, nossa convidada aqui no Issa Bahia. Seja bem-vinda. Bom dia, doutora Regina. Bom dia Jefferson, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estarmos aqui para a gente divulgar mais um pouquinho ainda a fibrose cística. Prazer todo nosso, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Então, começa dizendo para a gente o que é exatamente fibrose cística. Pois é, fibrose cística, primeiro não é fibrose, como geralmente o pessoal faz a associação do adulto, que é, na realidade, uma fibrose pulmonar intersticial. São coisas completamente diversas, né? Então, a fibrose cística, como você referiu inicialmente, é uma doença genética, ou seja, ela passa de pai para filho. E para que o filho tenha a doença, é necessário que o pai tenha o gene e a mãe também tenha o gene. Então, para o filho herdar a doença, tem que ter os genes dos dois pais, pai e mãe. É uma doença rara, como você referiu, 1 para cada 10 mil nascidos vivos em torno no país. Mas, por exemplo, o Brasil ele é tão diverso que o Sul tem uma incidência um pouquinho maior do que nós aqui no Nordeste. Então, no Sul, em torno de 1 para 6 mil, 1 para 7 mil, porque é uma doença originalmente que vem do branco, da população caucasiana. Então, branco tem 1 para cada 2.500 nascidos vivos. Na Europa tem o gene da fibrose cística, que no Brasil, como a população é muito miscigenada, tem asiático, tem negro, tem branco, então a incidência se torna maior. E quais são os principais sintomas? Os principais sintomas são a criança que tem pneumonia de repetição, ou que tem tosse com catarro há muito tempo, que faz bronquite crônica ou bronquite repetida, que pode estar associado a uma criança que não ganha peso, que não ganha crescimento, que não cresce, que tem diarreia crônica, não é uma diarreia boba que passa 3 dias, depois come alguma coisa diferente, ou tem uma parasitose, aquela diarreia que todos os dias a mãe percebe um cocô mole, um cocô que é brilhante, que mancha bastante a fralda, que tem um cheiro insuportável. É uma criança que tem também um suor mais salgado do que o normal. Às vezes tem crianças que têm um suor mais salgado do que o outro. Nós temos casos, por exemplo, de crianças que, quando a gente sai da praia, que toma banho de mar e que você não se banha com água doce, o suor, o sal fica todo cristalizado na testa. Então é mais ou menos assim, o sal fica cristalizado na testa em algumas crianças que têm o cloreto de sódio mais abundante, né, na pele, do que outras, e a mãe percebe. Ou então quando vai beijar, percebe o gosto mais salgado. Você até referiu que era conhecida como doença do beijo salgado na antiguidade. E essas crianças eram tidas como crianças amaldiçoadas, né? Crianças que eram filhos de bruxos e por isso eram inclusive levadas para a morte, para serem mortos na fogueira. Mas hoje em dia a gente sabe que uma característica importante da fibrose cística é o suor mais salgado do que o normal. E pneumonia de repetição. São os dados mais importantes. É uma doença genética e congênita, é de nascença, e pelo que foi descrito aí, é uma doença que atinge os pulmões, não é isso? Isso, assim, uma doença congênita, aquela que você adquire em útero, né? Então, assim, uma má formação cardíaca, a criança que nasce com uma comunicação entre os átrios, entre os ventrículos, é uma doença congênita. É uma doença que, por exemplo, Zika vírus, uma doença infecciosa que a mãe se contamina, é uma doença congênita, quando acomete a criança. A doença genética precisa que os pais tenham uma alteração no gene e que isso repasse para os filhos, entende? Então, mesmo em útero, a criança já tem alterações muito discretas, mas ela não é contaminada dentro do útero, ela já tem uma programação genética porque herdou isso dos pais, do pai e da mãe. Então, normalmente desenvolve após o nascimento. A manifestação clínica geralmente acontece desde os primeiros dias de vida
Até, por exemplo, velhinhas que só vão descobrir que tem fibrose cística porque tem uma tosse crônica, tem uma diarreia crônica e nunca comentou isso, nunca comunicou, porque eram quadros mais leves e só vão ter diagnóstico aos 60, aos 70 anos de vida. Mas assim... Pode falar. Não. Mas a apresentação que mais nos chama a atenção e que realmente é uma característica que imputa em pior qualidade de vida, inclusive em mortalidade, realmente é o acometimento respiratório, são as pneumonias de repetição. Existe algum tipo de testagem logo após o nascimento que permita identificar se a criança tem ou não a fibrose cística? Isso é importante. Logo nos primeiros dias de vida, toda criança no Brasil tem que fazer o que a gente chama de teste do pezinho. Esse teste do pezinho faz parte do que é programado pelo Ministério da Saúde para você triar, você identificar doenças que são importantes, que se você não atuar logo, tem algum déficit para a criança, ou neurológico, ou global. Por exemplo, hipotireoidismo, anemia falciforme. E o teste da fibrose cística, que é a tripsina imunorreativa, consiste desse teste do pezinho. Então, nos primeiros dias, a criança já pode identificar que tem algo alterado com essa tripsina imunorreativa. O Ministério da Saúde, a APAI, que aqui na Bahia é responsável, convoca as famílias para repetirem o teste com menos do que 30 dias, porque se passar de 30 dias, essa substância que é detectada no sangue do bebê, ela desaparece, ela cai bastante. Então, você precisa fazer esse segundo teste, caso o primeiro seja positivo, antes de um mês. E uma vez positivo, nós chamamos essa criança. Existem 2 centros que fazem o que a gente chama de teste do suor, que são no ambulatório multidisciplinar de fibrose cística, onde eu trabalho, que é no Hospital das Clínicas, no Hospital Universitário Professor Edgar Santos, e no Hospital Estadual Otávio Mangabeira. Então, o teste do pezinho dá a pista e a gente confirma a doença com a dosagem de cloro no suor. Uma outra questão que eu acabo acompanhando, a cultura pop domina os nossos cinemas, tem uma certa romantização da fibrose cística em filmes como A 5 Passos de Você. Esse tipo de ação, ele é importante para que as pessoas conheçam a complexidade da doença e como é possível conviver com ela? É muito importante também essa pergunta, certamente. Nesse caso, né, os personagens desse filme tinham uma doença mais grave, eles tinham uma colonização por uma bactéria, que é uma bactéria que, quando acomete o trato respiratório da criança, ela é determinante de mau prognóstico, diminui a expectativa de vida e, inclusive, leva a óbito. Então, quanto mais precoce a gente detecta essa bactéria, que é a Pseudomonas aeruginosa, mais nós temos que ter uma intervenção pronta e agressiva, porque ela não pode dominar a cena. Porque o risco é dela ficar cronicamente ali, morando dentro dos brônquios, dentro dos pulmões. Isso determina a mortalidade. Então, essas crianças, elas têm que ir para locais usando máscara, porque elas não podem se contaminar. Por exemplo, você que não tem fibrose cística, você não tem problema algum com pseudomonas aeruginosas, com estafilococcus aureus. Mas eu, por exemplo, que tenho fibrose cística, eu não posso me contaminar. Então, eu tenho que usar máscara, eu tenho que fazer o distanciamento social, eu tenho que ter minha escova de dente separada de outras pessoas. Então, eu tenho que ter um cuidado muito ampliado. E uma outra coisa que eu posso introduzir, não sei se vocês vão perguntar, em relação ao Covid-19. Nós vimos pouquíssimas crianças com fibrose cística no mundo com Covid-19, com SARS-CoV-2. Então, muito provavelmente, isso é o que os cientistas chamam a atenção, os estudiosos chamam a atenção, que como essas crianças têm muito cuidado, as mães têm muito cuidado, e eles já fazem toda essa rotina, distanciamento social, uso de máscaras quando entram em hospital, por exemplo, entram em nosso hospital, tem que estar de máscara. Cada paciente é atendido em uma sala específica. Eles não podem circular nos corredores para não se contaminar com outras crianças. Cada dia de atendimento é um dia específico, se ele for colonizado com essa bactéria, Pseudomonas, se for colonizado com Staphylococcus aureus. Então, todos esses cuidados que as famílias com pacientes com fibrose cística já vivem, né, não teve tanto impacto em relação ao Covid-19. Poucas crianças foram contaminadas. Quais são as terapias mais indicadas para tratar essa doença? Assim, Jefferson, como nós temos várias manifestações clínicas, então, a criança que não ganha peso, a criança que tem diarreia, ela tem que tomar uma enzima pancreática, porque o pâncreas
não consegue funcionar produzindo essas enzimas. Então, a gente complementa por via externa a enzima pancreática. Como essas crianças perdem muito peso, perdem muita caloria, então a gente tem que fazer uma suplementação a mais de algumas vitaminas que são absorvidas pela gordura. Por exemplo, a vitamina A, a vitamina D, a vitamina K, a vitamina E. Eles precisam de suplementos nutricionais que dão mais caloria, que reforçam o que eles se alimentam no dia a dia, porque eles não podem perder caloria. O pulmão demanda muito gasto calórico e a perda também com as fezes, né? Perda de proteínas com as fezes, então a gente tem que suplementar. Como muitos desses pacientes cursam com infecções crônicas por essas bactérias que eu me referi, tem que fazer uso de antibiótico. Não só nas exacerbações respiratórias, quando eles pioram, quando piora a tosse, quando piora catarro, quando eles pioram a diarreia, como também se são colonizados cronicamente com essas bactérias. Então a gente tem que usar outros antibióticos. Como você referiu até no início, que também é chamada de mucoviscidose, é porque o muco que é produzido na fibrose cística, ele é muito espesso, porque ele é desidratado. O suor puxa a água toda do trato respiratório e aí o catarro fica muito grosso. Então a gente tem que usar uma outra medicação que a gente chama de mucolítico, para poder diminuir a viscosidade do muco, tornar ele mais fluido, e quando o muco fica mais fluido, a gente tosse mais facilmente, ele é eliminado. Na a gente está falando, ele é eliminado. A gente está falando muito aqui de crianças, não é? É uma doença desenvolvida normalmente logo após o nascimento, mas é uma doença sem cura, que não tem cura até agora. Ou seja, os adultos também precisam aprender a conviver com ela. Sim, e se a criança chega na faixa etária do adulto, duas possibilidades, porque realmente ele teve um cuidado muito extremo durante a infância, que possibilitou ele chegar a essa faixa etária, essa idade da vida, ou ele tem, por exemplo, uma mutação mais leve, eu esqueci de dizer isso. Então, nem todos, sabe, Jefferson, vão ter aquele quadro clínico clássico de pneumonia, de infecção respiratória de repetição, de diarreia, de baixo peso, baixa estatura. Tem alguns que chegam no nosso ambulatório somente porque o endocrinologista identificou que o menino não cresce, ou que não ganha peso. Quando a gente vai investigar, tem fibrose cística. Então, para cada erro genético que acontece, para cada defeito genético que acontece, existe uma manifestação clínica. E só complementando o que você disse em relação ao tratamento e uma doença fatal, nos últimos 8 anos vem sendo desenvolvidas novas drogas que vão lá embaixo, lá no fundo, no defeito genético da fibrose cística. Como você disse, não tem cura. Mas essas novas drogas, que inclusive foram aprovadas pela Anvisa há 2 anos atrás, muito embora o SUS ainda não disponibilize, essas drogas elas conseguem corrigir o defeito genético. E corrigindo o defeito genético, por exemplo, quem tem diarreia deixa de ter diarreia, o suor salgado desaparece, as pneumonias melhoram muito, essas crianças melhoram sobremaneira, que o impacto é impressionante desses marcadores que vão determinar melhor ou menor expectativa de vida. Exacerbação, hospitalização, produção de catarro, infecção respiratória. E isso, embora a gente não tenha a cura definitiva da fibrose cística, mas a gente passa a falar em melhor expectativa de vida e melhor sobrevida. Quem antes morria aos 10, hoje a gente já com esses cuidados que a gente tem de antibiótico, nutrição, Dornase alfa, que é um mucolítico, eles chegam a 40, 45 anos de vida, constituem família, se casam, têm filhos, embora exista toda uma programação de procurar o geneticista para programar, né, essa reprodução. Mas quando a gente fala nas novas drogas, a gente pode já começar a pensar em cura. Entende? Que é mais ou menos o que tu querendo dizer. Maravilha, sim. Apesar de que a taxa de mortalidade, pelo que está sendo descrito aí, é alta também, não é? A depender do acometimento, né? Se tem um acometimento respiratório, isso determina a mortalidade. Mas hoje em dia, a gente vê que o cenário mudou muito e essas crianças, elas devem ser acompanhadas em centros de referência. Então, o que a gente pede, desde o diagnóstico de fibrose cística, porque nós estamos acostumados em tratar com a doença, né? No manejo global da doença, que deve ter um manejo multidisciplinar, que envolve fisioterapia, que é importantíssimo na fibrose cística, envolve nutricionista, envolve enfermeira, envolve farmacêutico, envolve psicólogo. Então, todos nós, juntos, agrupados dentro do centro de referência, temos a capacitação para acompanhar esses pacientes. A senhora falou de novas drogas, são medicamentos disponibilizados pelo SUS? Não, infelizmente. Essas 2 drogas foram aprovadas pela Anvisa em 2018,
Recentemente, a gente teve a consulta pública do CONITEC, que é um órgão ligado ao Ministério da Saúde, para aprovação dessas medicações para serem disponibilizadas no SUS. Entretanto, a despeito de inúmeras manifestações de famílias, de profissionais de saúde, de sociedades respeitadas, nós ainda não temos o funcionamento do Ministério da Saúde. São medicações, infelizmente, extremamente caríssimas. Um tratamento ano sai em torno de 900 mil a R$1 milhão. Mas o que é isso em função da vida de seu filho, né? Em função da vida de um paciente que tem uma doença acometida. Então, nós que somos responsáveis pelo tratamento dessas crianças, todas as comunidades científicas, nós estamos imbuídos, né, em tentar, em conseguir com que o CONITEC reveja esse funcionamento e libere essas medicações pelo SUS. Doutora Regina, a senhora falou que aqui em Salvador tem 2 centros de referência para apoiar as pessoas diagnosticadas com a fibrose cística. No interior do estado, existem centros que possam ser referência para esse tipo de tratamento? Infelizmente, nós não temos. Isso é um desejo nosso da Universidade Federal da Bahia, do Hospital das Clínicas, do Serviço de Pneumologia Pediátrica, nós treinarmos, né, essas pessoas, os centros, para eles também serem polos cuidadores, né, diante de uma enormidade do estado. Mas, infelizmente, a gente não conseguiu. Isso é uma conversa que a gente tem com a Secretaria de Saúde, mas é necessário que esses centros tenham fisioterapia respiratória, que façam o cloro no suor, que é uma técnica que hoje em dia a gente precisa de um aparelhinho chamado Macroduct, que é um aparelho mais caro. É necessário que tenha enfermeira, é necessário que as drogas sejam disponibilizadas por essas instituições, por esses centros de saúde. São drogas caras, né? Tem o Pulmozyme, o Creon, que é enzima pancreática, esses antibióticos. Um tratamento mês com um antibiótico potente para eliminar a fibrose cística em torno de R$4 mil, né? Mas é bem mínimo em relação, por exemplo, à droga moduladora, que é essa que eu comentei, que trata o defeito genético, em torno de 900 mil, R$1 milhão ano, né? Mas é necessário que os centros sejam treinados e que tenham condições, no mínimo, para poderem dosar o cloro no suor, disponibilizarem medicações, fazerem fisioterapia respiratória, terem o farmacêutico, o enfermeiro, o psicólogo. É necessário que a Secretaria de Saúde também se envolva para que a gente treine esses centros, né, no estado. Porque às vezes a gente tem crianças que levam 12 horas, 14 horas, que pegam canoa, ônibus, para virem para Salvador, para estarem 7 horas da manhã no nosso ambulatório para serem atendidas. Nós não temos casas de apoio para as crianças com fibrose cística. Imagine o sofrimento dessas mães que vêm de tão longe para serem atendidas e que têm que retornar no mesmo dia, né? É, realmente, lamentável, inclusive o preço dos medicamentos, né? Extremamente salgado, o que é muito lamentável também. Doutora Regina Terci, muito obrigado pela sua disponibilidade. Pneumologista pediátrica, falando conosco sobre a fibrose cística. Essa doença é uma doença rara, genética, não tem cura, atinge 1 em cada 10 mil nascidos vivos, isso no Brasil. E agora, mês de setembro, chamado Setembro Roxo, uma campanha para chamar exatamente a importância de discutir essa doença, fibrose cística. Mais uma vez, muito obrigado, doutora Regina, um bom dia. Pois não. Eu gostaria de agradecer a vocês, assim, a última fala, a importância de vocês, veículos de imprensa, em nos ajudar a difundir essa doença e a chamar a atenção, e para que os pais estejam atentos, né? Ainda mais hoje em dia que a gente não tem pediatras fazendo atenção primária nos postos de saúde e que nós deixamos passar a oportunidade de diagnosticar uma criança que o teste do pezinho não conseguiu pegar. Então, a criança que não cresce, que não ganha peso, que tem diarreia, que é um tossidor crônico, por favor, procurem o pediatra, para que o pediatra é só solicitar na questão do SUS, dosagem de cloro no suor, então solicito consulta com o ambulatório de fibrose cística e nós atendemos prontamente, não demora. Essas crianças, elas são reguladas rapidamente para que nós possamos atendê-las. Mais uma vez, grata a vocês, viu, pelo espaço e por divulgar a nossa causa. Tá certo, pneumologista pediátrica Regina Terci. E esse papo todo, você sabe, vai estar disponível sim, logo mais, na íntegra, nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer. Agora, 7h46 na Tarde FM.